Vocês querem pedrada? Então toma essa. 1 Pedro 4:13 está escrito assim, na versão King James. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. O que está escrito aqui? Contudo, alegrei-vos por serdes participantes dos sofrimentos. Hoje a gente está vivendo uma época boa que o alegrei-vos tem sido remetido a coisas, a objetos, a bens materiais. Tem sido remetido a fases boas, alegrar num casamento, alegrar por ter um carro, por conseguir comprar um carro, uma casa, conseguir um emprego bom, né? Alegrar. E não estou falando que a gente não tem que se alegrar com isso. A gente tem que se alegrar. Só que Pedro, ele fala para a gente se alegrar por sermos participantes do sofrimento de Cristo. E o que eu quero dizer? Eu vou abrir aqui em 2 Pedro 1. No 10 e no 11 está escrito assim: portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes estas coisas, jamais caireis. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Invertendo a ordem, lendo o 11 primeiro e o 10, vai dizer assim, porque basicamente, para que essa porta, meu Deus, uma porta vos será amplamente ministrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, se nós procurarmos diligentemente firmar o nosso chamado e eleição, porque se fizermos estas coisas, nós jamais cairemos. Então, qual que é o nosso chamado? O nosso chamado é seguir uma vida de santificação, de adoração, de serviços, amor a Deus, ao nosso próximo, frutificar no Espírito, testemunhar de Cristo, né? Sermos testemunhas de Cristo, como eu já falei, sermos mártires de Cristo. Isso é sofrer por amor a Cristo. Fazer discípulos, viver de forma santa e irrepreensível para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. E é interessante isso aqui, porque lá em Mateus 16:24 e em Lucas 9:23 diz basicamente a mesma coisa. Está escrito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus, ele disse, se alguém quer vir após. O que é vir após? Vir pós mim. Jesus, ele deu início a algo. Muitos chamam de movimento. Hoje, o povo acha que Jesus foi só um agitador, como diz na música da Nive Soares, um agitador qualquer. Jesus, aqui ele disse, se alguém quer vir pós mim, então nós devemos vir dando continuidade ao que Jesus iniciou, ao que Jesus deu início aqui na terra. E ele continua, negue-se a si mesmo. Então, quando Pedro ele fala que a gente tem que se alegrar por ser participantes, né, desse sofrer, é porque o negar a si mesmo não é fácil, é triste, é doloroso. Nós vamos contra um sistema anticristo, um sistema que faz tudo aquilo que não pertence a Cristo, aquilo que Cristo não iniciou. Aquilo que Cristo iniciou, o mundo vem e vai contra. Então, é um sistema anticristo.
Então, quando nós começamos a tratar dentro de nós, né, dentro dos nossos pecados, os nossos erros, quando nós começamos a buscar uma vida de santidade, nós nos deparamos aí com um grande sofrimento, um grande sofrer. Só que Pedro, ele fala, alegrai-vos por participar disso, isso é um presente que Jesus nos deu. Se Jesus, que foi Jesus, passou por tudo isso e muito mais, e o caminho dele, depois de ter vivido uma vida santa na terra, o levou para a cruz, e nós? A gente está achando que Jesus, ele deu início a algo e que a gente não precisa dar continuidade, mas aqui ele fala, vinde pós mim. Se alguém quer vir pós mim, vai negar a si, vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz, vai tomar a sua cruz diária e vai seguir a Jesus. Tomar a sua cruz é algo muito pesado. Não tem frufru, não tem mel. Nós somos o sal da terra, eu já falei novamente. O mundo tem vontade de cuspir os cristãos mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui em 2 Pedro 1, lá no finalzinho do 13, Pedro ele fala assim, animá-los através de recordações, né? Ele fala assim no 13, e penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações. Então aqui o que Pedro fala que nos traz ânimo? Basicamente uma santa ceia, né? As pessoas meio que entenderam um pouco errado hoje no contexto, né? O contexto hoje é ir para debaixo de um CNPJ, reunir com um monte de pessoas ali, ouvir que um homem chamado pastor no altar, né? Que aquilo não é um altar, né? Aquilo ali é mais um pódiozinho, um pedestalzinho, mas aquilo ali não é um altar. À luz da palavra, aquilo ali não é um altar. Então, um homem, né, que nós chamamos de pastor, sobe neste altar, prega uma palavra, os irmãos sequer sabem de Cristo, não buscam ele no secreto, vai lá, toma um copinho de suco de uva, come um pãozinho e acha que isso é Santa Ceia. Não, Santa Ceia é uma comunhão entre os cristãos, é uma comunhão daqueles que têm o Espírito, é uma comunhão. Então uma ceia, Santa Ceia, ela pode ser feita nas casas, ela pode ser feita nas praças, é uma reunião onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, é uma reunião, isso é uma ceia. Então aqui ele fala, animá-los através de recordações. Então quando nós nos encontramos, que nós venhamos nos animar através de recordações daquilo que Cristo fez, recordações daquilo que se passou, dos caminhos dele. É isso que nos traz a esperança. A esperança vem de Cristo, novamente entronizando Cristo. Cristo novamente é entronizado. Então, ele dando continuidade, ele fala assim no 14 e no 15, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou, além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas sempre em vossas lembranças. Então, Pedro ele tá falando aqui, ó, tá chegando meu tempo, vou morrer. E ele alerta, né? Mas eu tô me esforçando para que depois que eu morrer, que vocês venham ter sempre essas coisas nas lembranças de vocês. Então, aqui ele mostra que ele estava vivendo não para ele estava vivendo para os próximos, ele estava vivendo por amor aos próximos, ele estava vindo pós-Cristo, tomando a cruz dele diária e seguindo Jesus. Ele estava fazendo o que o chamado dele é seguir uma vida de santificação. Pedro estava seguindo uma vida de santificação, de adoração, de serviços, de amor a Deus e ao próximo. Então é isso que ele falou aqui, que vocês venham ter sempre em vossas lembranças estas coisas, né, que eu estou ensinando. Assim,
animá-los através de recordações. Então, nosso ânimo interno não tem que vir por termos objetos. Pedro, ele alerta sobre essas coisas, que são coisas passageiras, são coisas que são pó. A gente não tem que correr atrás dessas coisas. Não existe ungir carro, não existe ungir casa. Não. Na Bíblia, a gente ungia pessoas para serem separadas para Deus. Então, há muitas coisas distorcidas dentro dos templos. Muitas pessoas, por ignorância, seguem estas coisas, mas isso não é bíblico. Quem lê vai saber o que eu tô falando. E é isso. Então, gente, vamos nos animar por relembrar o grande feito de Cristo, por relembrar a memória de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, por amor a nós. E vamos fazer como Cristo mesmo nos chamou. Vamos vir pós Ele, tomando a nossa cruz diariamente. Vamos seguir a Ele. E é isso. Cristo lá no céu. Chamado e eleição. E que adoração e serviço. Ao 15. Nos é trago que